Oi, crianças, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Temos atividade de português, geografia e história. Então, vocês vão colocar o seu nome completo e o nome da professora. Em português, a gente vai estudar um pouquinho sobre bilhete, tá? Que é um gênero textual. Quando que a gente faz um bilhete? Para que a gente escreve um bilhete? Para que ele serve? O bilhete é uma forma de escrita, sabe? Então, eu coloquei um bilhete aqui, ó, e a gente vai usá-lo, vamos entender. A gente faz um bilhete para uma pessoa que está longe da gente, não perto, né? Se a pessoa estiver perto, a gente fala com ela. Então, se eu preciso sair, né, e eu preciso deixar um recadinho para uma pessoa da minha casa, aí eu faço um bilhete, um recado, né? Então, o bilhete, ele é para dar um recado. O bilhete, ele pode ser um bilhete de carinho. Eu quero deixar uma mensagem de carinho para uma pessoa, eu faço um bilhete, né? Como se fosse um cartãozinho, um bilhete. Um bilhete, ele serve para lembrar as pessoas de alguma coisa, né? Para não esquecer de fazer alguma coisa. Então, o bilhete serve também para lembrar, né? Então, vamos ver aqui, ó. Esse bilhete está escrito assim, ó. Paulo, avise ao João e ao Pedro que hoje não vou jogar bola com vocês, porque minha mãe vai me levar ao dentista. Tiago. Então, o Tiago, ele escreveu esse bilhete para o Paulo, falando para ele avisar o João e o Pedro que hoje ele, o Tiago, não vai poder jogar bola com eles, porque ele vai no dentista com a mãe dele. Tá vendo? Então, ele mandou um recado. Quando a gente quer mandar um recado para alguém, a gente faz um bilhete, tá? Então, olha só. A pergunta é: quem escreveu o bilhete? Quando a gente vê um bilhete, ó, a pessoa que escreve não é o nome que está em cima. O nome que está em cima é para quem eu estou mandando o bilhete. Eu escrevi o bilhete para quem? Para o Paulo. O Paulo vai receber o bilhete. Mas quem escreveu foi o Tiago. Tá? Geralmente, o nome da pessoa que escreve o bilhete fica por último. Ó, eu escrevo, e embaixo eu ponho o nome, o meu nome, quem escreveu. Então, quem escreveu o bilhete foi o Tiago, e ele mandou para o Paulo, tá? Então, quem escreveu o bilhete? Põe o nome aqui. Depois, para quem era o bilhete? Então, o Tiago, ele escreveu o bilhete para quem? Aí você põe o nome aqui. Esse texto serve para esse texto aqui, ó, que é um bilhete. Para que ele serve? Esse bilhete ele foi escrito para quê? Para dar um recado? Para divertir o leitor? Um dos dois, ou para dar um recado para divertir o leitor. Qual dos dois? Aí você vai marcar o X aqui dentro do parênteses. O bilhete fala. Qual que é o assunto do bilhete? Que o Tiago foi jogar bola ou que o Tiago foi ao dentista. Aí você vai marcar o X na resposta correta e escrever, copiar ela aqui na linha, tá? Em Geografia e História, a gente está estudando sobre semelhanças e diferenças no modo de viver em diferentes lugares. Semana passada a gente viu, né? Eu coloquei 3 imagens, tá? Uma de cidade, o outro de uma cidade com praia e o outro do campo, de uma casa no campo. E 3 pessoas fazendo comentários para a gente descobrir onde que cada uma morava. Uma falava que gostava de ir ao shopping, a outra colhia frutas fresquinhas e a outra falava que gostava de surfar. Lembra? Aí a gente ligou onde cada um morava para mostrar que, dependendo do lugar que a gente mora, a gente tem uma rotina diferente ou uma rotina que pertence àquele lugar. Aqui a gente vai ver, ó, crianças pelo mundo. Cada criança mora num determinado lugar, tem um determinado jeito de viver, um determinado costume, as coisas que elas fazem nos lugares que elas moram são diferentes, as roupas que elas usam são diferentes, um lugar é mais quente, o outro lugar é frio. Cada uma que mora num país diferente.
Só que tem coisas que elas fazem que são iguais. Elas fazem as mesmas coisas e elas fazem coisas diferentes. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O que elas fazem de igual, a gente vai pôr S, de semelhança. Semelhança é igual ou parecido. E D, para o que elas fazem de diferente, o que é a diferença entre elas. Então, a gente vai ler aqui, ó. Gostam de brincar. Essas crianças, elas gostam de brincar? Isso é semelhante? É uma coisa que é igual ou é uma coisa que é diferente? É igual, né? É semelhante. Todas elas gostam de brincar. Então, eu ponho um S de semelhante. Vão à escola. As crianças têm direito a ir à escola, independente do lugar que elas moram. Todas vão à escola. Então, isso também é igual. Todas elas vão. Então, isso é semelhante. Precisam da ajuda e cuidado dos adultos. Isso, todas elas precisam da ajuda dos adultos e de cuidado dos adultos? Se sim, é semelhante. Se não, é diferença. Depois, aprendem coisas diferentes na escola. Todas elas aprendem coisas diferentes na escola? Sim, né? Todas elas. Então, é uma semelhança também. As roupas que usam são semelhantes às roupas que eles usam? Não, né? As roupas são diferentes. Então, aqui já vai ser D. Diferença. Tem nome? Todas elas têm nome? Se sim, é semelhança. Se não, é diferença. Todas elas têm os mesmos gostos? Elas têm a mesma aparência, ó. São do mesmo jeito? Têm os mesmos costumes? Fazem as mesmas coisas? Se sim, põe semelhança. Se não, põe diferença. Se a aparência do jeito delas é diferente, você vai poder. Se as coisas que elas gostam também são diferentes, vai poder, tá? Aí vocês completam. Depois, a história do relógio. Então, a gente viu na aula passada de história os marcadores de tempo. A gente viu um pouquinho sobre o tempo, que a gente tem instrumentos que marcam o tempo. Lembra que a gente viu o relógio, a agenda e o calendário. Agora aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a história do relógio, como que o relógio surgiu. O relógio surgiu muito tempo atrás, foi uma invenção muito legal. Primeiro surgiu o relógio de sol, que é esse daqui, ó. Aqui, ó, era um relógio fixado no chão, aí o sol batia nele e de acordo com a sombra aqui, ó, as pessoas sabiam que horas eram, tá? Por isso que chama relógio de sol. Depois surgiu a ampulheta, que é esse instrumento aqui também de marcar o tempo, ó. Uma pecinha de vidro, né, ou de plástico, que a pessoa põe a areia lá dentro, deixa ela em pezinho, a areia vai caindo aos pouquinhos. De acordo com o tempo vai passando, a areia vai caindo e as pessoas sabem quantas horas são. Que com a areia marcava as horas. Precisava-se de atenção e esperteza para não esquecer o tempo. Surgiu então o relógio mecânico, funcionando à base de corda. Não foi nada estranho estar na última moda. Hoje em dia existem vários modelos, mecânicos e analógicos, grandes, pequenos e fabulosos. Tudo falando do relógio. Existem relógios de parede, de bolso, de pulso e de mesa, quadrados, redondos, de muitas formas. Não importa, desde que marquem as horas. Então, sabendo disso tudo, qual a função do relógio? Para que o relógio serve? Aí você vai escrever aqui no tracinho para mim, tá bom?